Gente, até os 3 anos de idade, uma criança precisa o quê? Igual que está nessa fotinho, manipular objetos. Ela precisa manipular, não é colocar o lápis já lá na mão dela. Ela precisa ter essa experiência, tá? Então, nós, enquanto neuropsicomotricistas, aqui como neuropsicopedagogo, nós vamos estar trabalhando. Na neuropsicomotricidade, nós vamos para o viés do movimento. Na neuropsicopedagogia, nós vamos intensificar isso também através da brincadeira, mas nós vamos começar a refinar mais isso aí. Nós vamos começar a avaliar com critérios e intensificar aquilo que necessita. Então, na estimulação cognitiva, está inserida todas as habilidades que permitem estimular, desenvolver, melhorar e manter as funções cognitivas da criança. Gente, dentro da nossa pós, tá? Nós vamos trabalhar isso com muito critério, com muito aprofundamento, tá? A pós de neuropsicomotricidade, eu tenho que falar dessas duas, né? Porque acho que é muito importante também. A neuropsicomotricidade tem uma disciplina que se chama as questões sensoriais, né? A questão que envolve os sentidos, na verdade, os sentidos. A gente trabalha cada sentido a nível do cérebro, como que isso acontece, como que acontece todos esses receptores e como que é necessário, que práticas que nós temos que direcionar através dos nossos sentidos. Quando aquela atenção auditiva não está bem trabalhada, quando aquele contato visual não está bem, né, direcionado, que vai exigir uma habilidade motora para fazer uma integração ali, né, da escrita. Então, nós precisamos trabalhar isso. E aqui na neuropsicomotricidade, nós vamos trabalhar isso com muito mais intensidade, que vai envolver habilidades específicas, que envolve toda a condição do cérebro dessa criança frente ao processo de aprendizagem, onde você, quanto neuropsicopedagogo, vai precisar entender cada procedimento desse, que envolve atenção, memória, linguagem, funções executivas, habilidades visoespaciais, gnosias, cognição social e as praxias globais, finas. Gente, é muito importante isso, e isso que a gente, enquanto neuropsicopedagogo, vai estar trabalhando. Então, você vai ter aula muito sobre cada item desse. Nós temos oficinas, tem disciplinas que têm práticas de memória, de atenção, de linguagem, de várias situações. A gente dá várias dicas, práticas para você poder avaliar e direcionar, tá? As habilidades cognitivas, gente, têm um papel essencial no processo de estimulação, pelo fato de realizar e fazer o quê? Potencializar de forma efetiva qualquer situação que nós queremos desenvolver para obter a aprendizagem. Então, as habilidades cognitivas bem trabalhadas, bem direcionadas, vai fazer e dar a condição para nós que nós conseguimos ter esse direcionamento. E quanto mais essa estimulação cognitiva for precoce, lá na primeira infância, gente, o bebê está lá na caminha dele fazendo isso daqui, você coloca o móvel e ele começa, estou trabalhando tônus, eu estou trabalhando várias questões motoras que são essenciais para que todas essas cognitivas sejam direcionadas. Valon já nos dizia isso, tá? Que antes de uma questão de habilidade cognitiva, existe um ato motor importante, que eu preciso entender, que eu preciso compreender, que vai favorecer de forma efetiva e consolidar mecanismos atencionais, raciocínio, organização. Isso vai fazer a diferença, tá, gente? Então, nós precisamos entender isso. A estimulação precoce, ela vai nos dar essa base. Muito importante, tá? Então, crianças com dificuldade de aprendizagem, vai proporcionar a aprendizagem das crianças, permitindo maior grau de autonomia, interação com o meio ambiente, com as pessoas, melhorar a questão da autoestima, trocas em relação a outra criança, a questão da ansiedade, gente, né? Hoje, quantas nossas crianças estão ansiosas? Tem pai me procurando por causa disso, tá? E que está influenciando de forma significativa na aprendizagem.
E aí você vai olhar o que essa família precisa, é um redirecionamento de rotina, de entendimento, de compreensão, de manutenção de comportamento, tá? Porque a criança não está organizada, tá faltando várias informações ali, tá? Que aí se supervaloriza uma determinada área e o resto não vai. E eu preciso do motor também. Tá? Então, a gente precisa disso. E aqui na neuropsicomotricidade, as habilidades cognitivas elas vão ser essenciais para a gente verificar e avaliar essa condição dessa criança. Tá? Um dos principais objetivos da estimulação cognitiva infantil é melhorar os processos básicos de aprendizagem, que nem eu digo, a prontidão para o aprender. Será que aquela criança está pronta para aprender? Será que ela tem mecanismos fáceis de entender? Será que ela está pronta para esse ensino que vai vir agora? Isso, o neuro vai poder fazer executar esse processo. Tanto na neuropsicomotricidade, na questão motora, quanto aqui na neuropsicomotricidade, enfim, acabei me confundindo aqui, na neuropsicopedagogia, tá? Poder direcionar de forma efetiva, gente. Então, isso é muito importante aqui, tá? Especialmente para as crianças que têm déficit de atenção ou problemas de memória, tá? A neuropsicopedagogia vai facilitar de forma primordial uma intervenção clínica que traga lá elementos necessários para conduzir essa criança para o processo. Eu digo que tem criança que diz assim, né? Falei, nossa, hoje está puxado, né? E às vezes em 1 hora de atendimento, quanto aquela mente ela estava preparada para um estímulo que até não estava sendo favorável. Porque nós temos que verificar qual o estímulo que desencadeia aquele comportamento para a gente aplicar determinada atividade que vai favorecer uma habilidade. Então, qual que é? O que aquele brinquedo causa na criança? Eu tenho que entender isso, gente. Por isso que nós temos disciplinas onde vai favorecer de forma efetiva todas as necessidades de materiais para trabalhar cada questão dessas, tá? E aí, enfim, eu trago a neuropsicopedagogia, né? Que é a ciência transdisciplinar, tá? Que estuda a relação entre o funcionamento de um sistema nervoso e a aprendizagem humana. Então, para isso, a gente busca relacionar os estudos de 3 grandes focos, tá, gente? Que vai entrar aqui a neurociência, tá? A psicologia cognitiva e a pedagogia. Ou seja, essa tríade dessas 3 grandes áreas consolidam e intensificam a neuropsicopedagogia. Então, a neuropsicopedagogia está atrelado a isso. O neuropsicopedagogo, ele precisa compreender, e ele vai aprender aqui o entendimento e a compreensão frente às neurociências, frente à psicologia cognitiva, frente às habilidades, questões importantes quanto à pedagogia, e principalmente precisa entender que práticas baseadas em evidências, que dentro da neuropsicopedagogia, eu, enquanto Luiz, quanto neuropsicopedagogo, posso utilizar, que eu vá utilizar e que eu entenda e compreenda que com aquela estratégia, com aquela prática baseada em evidência, eu vou ser efetivo com a minha criança. Não tem como fugir disso. A gente precisa entender esse conhecimento, a gente precisa adquirir isso para a nossa vida como profissional, tá? Porque como neuropsicopedagogo, você vai ter a essência dessa criança, gente, tá? E dá uma base essencial. Ontem mesmo, né, eu tive uma experiência muito importante, assim, eu posso dizer para vocês que foi uma das primeiras, né, de uma criança que eu estava avaliando, um adolescente, um comportamento completamente diferente daquilo que eu já avaliei em tudo na minha vida, tá? Completamente, uma condição de ser diferente, né? Extremamente inteligente, né? Com a questão sarcástica, com uma questão de humor alterado, com várias situações, demandas de comportamento, né?
E foi muito interessante que eu fiz tudo isso, eu falei, nossa, isso não está fechando, não está batendo, deixa eu entender mais isso. E comecei a estudar e me aprofundar mais nesse caso. E, gente, cheguei a uma hipótese diagnóstica importante que eu não queria ter chegado, né? Mas eu falei, não acredito que eu estou chegando aqui, né? E era importante. E eu conversei com o psiquiatra, né, dessa criança, e ele disse, não, você está completamente correto e certo. Esse é o diagnóstico mesmo, e nós precisamos trabalhar dentro da intervenção desta perspectiva, Luiz. Gente, respirei fundo, eu falei, nossa, sabe? Então, assim, como é bacana, por um lado eu fiquei muito feliz de saber que é uma área que me dá todo um aprofundamento de você poder pegar essa criança na essência, né? E identificar várias possibilidades. E ao mesmo tempo eu fiquei assim, poxa, porque é uma condição séria, importante para a vida toda, né? Que não é tão comum assim e que precisa ser intensificado, né? E a criança, o menino vinculou muito comigo e ele falou, é com você. Então, não tenho saída, eu tenho que aprimorar cada vez mais, buscar esse dentro de todo esse transtorno que está aí, né, dele específico, e buscar estratégias para trabalhar dentro disso. Né? Então, assim, está muito interessante. Então, a neuropsicopedagogia nos dá essa visão, nos aprofunda a nível de comportamento, a nível de estratégia. E aí, você, com práticas baseadas em evidência, associando, fazendo essa relação com essa ciência, gente, nossa, você está no paraíso, né? E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!